Então, deixa eu começar falando um pouquinho do nosso setup. Vou mostrar algumas coisas que eu separei aqui também. Nosso setup hoje, basicamente, até para facilitar para o pessoal, o setup são todos os equipamentos que a gente utiliza para fazer a captura de imagem e a edição, né? O setup, você sempre pensa no setup de captura e o setup de edição. Hoje, a câmera base que a gente utiliza, ela está até aqui, eu separei para vocês, ó. Tá para cá. É uma Fuji. A gente utiliza uma Fuji X-T4 com uma lente a 1655 Red Flag, ó. Linda câmera. 2.8. Para quem quer saber a sensibilidade dela, ela é uma lente constante f2.8. Ela vai de 16 milímetros até 55, então ela tem um range bom, né? Eu consigo fazer capturar imagens com grande abertura, até fazer imagens planos mais fechados, né? De close, com 55 milímetros e sem dúvida, como ela é 2.8 em toda a sua abertura, isso ajuda bastante, né? No range dela de 16 a 55, a gente consegue ter uma captura homogênea, não vou precisar ficar ajustando o ISO, precisar ficar fazendo alguma coisa na captura, facilita. Então, por que a gente escolheu essa câmera, que é a X-T4? A gente antes filmava com Canon, antes eu usava as Canons, né? Eu já tive Canons, não eram high-end, eram câmeras de médio padrão, já tive Canon T6i, T7i. O segredo sempre são as lentes que você utiliza, né? Hoje a câmera que a gente está aqui, falar um pouquinho dela, né? Ela é uma câmera, uma mirrorless, então ela já não usa o espelho, ela não é uma câmera que tem o espelho, né? O espelho, para quem não souber, o espelho clássico, aquele barulho que você ouve, se você pegar a câmera, quando você tira deixa eu abrir ela aqui, ó. Quando você abre a câmera aqui e você olha aqui, as mirrorless, o que você está vendo aqui já é o próprio sensor da câmera, né? Ela não tem aquele espelho que rebate, que você ouve aquele plec, 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 quando você bate a foto. Então, ela é uma mirrorless. Então, é uma câmera muito mais leve, né? São para onde as câmeras estão indo hoje, né? Então, ela é uma câmera mais leve, é uma câmera que filma aí em 4K já, é uma câmera que tem Estão perguntando se ela é full frame? Não, Rafa, ela não é uma full frame, é uma APS-C, então a gente tem vários tamanhos de sensor, ela é um tamanho médio. Você não precisa, isso daí é a maior lenda que existe, é que você precisa ter uma full frame para ter boas imagens, né? Não precisa ter uma full frame. A full frame ela vai ajudar para algumas coisas, sem dúvida ela facilita para você ter uma abertura maior e aí com certeza uma entrada maior de luz, então você consegue ter uma captura, quando você tem uma full frame, uma captura em baixa luz, né, low light, você consegue ter uma captura mais fácil, né? Então uma lente 2.8 numa full frame, ela vai capturar mais luz do que numa APS-C, que é o tipo de sensor que a gente utiliza, né? Então, o nosso setup hoje a gente está com uma X-T4 da Fuji, com uma lente 1655, então lógico, a gente tem interesse de ter outras lentes, mas como eu adquiri essa câmera aqui agora em junho, julho, ela é a câmera oficial do canal, ela tá com essa lente, mas logo vou ter uma lente um pouco com uma abertura maior, de 10 milímetros, alguma coisa, e também uma lente um pouco mais, sei lá, que chega nos 300, 400 milímetros para poder fazer alguns takes, principalmente foto, que também é uma coisa que a gente gosta bastante, que ajuda. Passando da câmera, hoje o microfone que a gente utiliza basicamente aqui para o canal, para a câmera, é um Rode, vou até mostrar aqui, ó. Esses daí vocês levam nas viagens, esse daí? Sim, ó, só para mostrar como é que ele fica montado aqui na câmera, ó, ele fica assim. O meu, ele é de lapela. Esse daqui, o legal é porque como ele ele fica assim na câmera, ó, basicamente. Ah, que legal, ele fica direto na câmera. É direcional, né? Ele é um microfone direcional, então para a gente que faz vlog, para que está fazendo a captura, porque eu basicamente preciso do áudio quando alguém está falando comigo. Então, como ele é direcional, e aí eu uso
um dead cat, que é esse daqui, que a gente coloca aqui na frente para não ter Nossa, que enorme o dead cat. Para não ter Eu uso o dead cat para isso aqui. Lapela. Ele é um dedinho. O dead cat ele ajuda bastante, principalmente como a gente está sempre em praia, né? Muito vento. Uhum. Não, realmente atrapalha demais barulho de vento, gente. Demais. Eu tive vídeo que eu tive que... Teve um vídeo que eu fiz, acho que foi na Santa Rita do Passa Quatro, que, eu fui lá no alto da montanha, tava ventando tanto. Eu, assim... Eu falei, gente do céu, não dá para escutar nada. Eu falando assim, no próprio celular, porque eu estava filmando com o gimbal, né? Eu estava filmando com o gimbal, assim, e só que eu não conseguia ouvir o que eu estava falando, o barulho era tão alto, que eu fiz? Eu tirei o som e coloquei legenda do que eu estava falando. A captura está totalmente ligada ao dead cat. E a gente só anda com o dead cat. E só para falar o tipo de microfone, ele é o nome do microfone ele é Rode, a marca, e ele é o Videomicro. Esse daqui é o menor microfone da Rode, é um dos melhores para fazer esse tipo de vídeo que a gente faz. Ele não tem ele é direcional, ele não captura tanto o ambiente, mas já é extremamente suficiente para o que a gente precisa e a qualidade dele é excelente. É um microfone super barato, que vai estar na faixa aí de uns R$400, mas você vai ter ele para o resto da vida, porque a qualidade da Rode é ótima e, ao mesmo tempo, ele tem uma captura de super bom padrão. Você vai precisar ficar mexendo um pouco na equalização do áudio depois. Então... para um negócio mais profissional, né? Fazer um vídeo mais profissional e para padrão de vídeo profissional, ele é barato mesmo. Sim, exato. Para imagens subaquáticas, a gente usa a GoPro. A gente está com uma 7 agora, GoPro 7. Basicamente, a câmerazinha que a gente usa para fazer algumas imagens aquáticas. Tem algumas coisas que a gente usa para ela, alguns takes específicos que eu preciso usar um stick ou travar em algum lugar que não daria para fazer com uma câmera maior, né? Não que seja muito grande, ó, na mão aqui o tamanho dela, mas comparada ao tamanho de uma GoPro, né? Não tem comparação, mais fácil. Lógico que a qualidade de imagem não é a mesma, mas para alguns takes ela ajuda... O Rafa falou que usa esse microfone. Não, é isso aí. Ele já usa o microfone. É excelente, não precisa mais que isso, não. Eu, para aquática, eu uso essa aqui na aquática. Essa daí já é aquela... Como é que é o nome dessa daí? Eu não lembro o nome dela. Ela chama Talk, ela é da Olympus. Ela é 2,9 metros. Ela é a prova d'água e a prova de choque. Então, assim, ela é 2 metros a prova de choque, ela pode cair até 2 metros de altura, que ela não quebra, e 15 metros de profundidade embaixo d'água. Excelente. Excelente, dá para fazer quase tudo com ela. Essa versatilidade é... A única desvantagem dela é que ela é feita para a natureza. Pessoas não ficam bem nela, porque ela é uma grande angular. Então, se você filmar pessoas, as pessoas vão ficar enormes. Eu não posso filmar com ela de perto para mim, não, porque assim, eu já sou grande, né? Quando isso aí virou baleia. É a maldição da grande Então, geralmente, eu uso ela para filmar natureza, filmar paisagem, né, filmar essas coisas. E depois que eu comprei o gimbal, eu passei a usar mais o celular do que ela, porque o meu gimbal, ele é para celular. Né? Então, e o meu celular, ele é melhor que ela, porque ela eu comprei em 2016. Meu celular já é 4K. Né? Ela é Full HD. Então, mais modernos, eles têm softwares que já ajustam vários parâmetros que talvez você precisasse ajustar manualmente na câmera. Uma coisa também que perguntam bastante para a gente é o drone, né? Hoje, nosso drone aqui que a gente utiliza, inclusive esse daqui é o novo, porque o nosso a gente perdeu na última viagem, deu um problema, nunca tinha dado. Tem o drone faz bastante tempo, nunca tinha dado nenhum problema, a gente teve um problema de sinal numa área aberta, o que é super raro de acontecer, e o drone simplesmente sumiu, nunca mais foi visto. Tá lá no Rio Grande do Sul. Esse é qual, Mavic? Esse é qual, Mavic? Esse daqui é o Mavic Air 2. Aqui, ó. Ai, que lindo. Sonho. Eu sonho com esse drone. Ai, gente, esse daqui é o 2, né? A gente tinha a versão número 1 dele, né? Ficou um pouquinho
ele ficou um pouquinho maior, né, para essa nova versão, mas ele tem várias vantagens sobre a primeira versão. A primeira delas é que é rádio controle, não é mais via Wi-Fi. Então, o drone, o contato, né, o sinal entre o controle remoto e o drone é feito por rádio controle, o que antes era feito só pelo sinal de Wi-Fi. Até então, eu acho... não tem tanto problema de perder sinal, né? Exatamente. É mais difícil. É exatamente isso. Só para você ter uma ideia, o Mavic Air 1 do controle ele ia a 4 km, esse vai a 10. Lógico que você não vai ficar voando a 10 km, né? Mas se ele vai você a 10... Tá vendo, né? Se você tiver a 1 km, com certeza o sinal é muito mais forte, muito mais confiável. E assim, antes até do drone, eu adorava o Mavic Air 1 e eu acho que é um drone super suficiente para fazer tudo. O problema é que não fabrica mais um, né? Então é difícil encontrar um. Aí tive que comprar o 2, na verdade, importar. Tem o Mini que lançou agora também, o Mac Mini, né? O Mini 2 eu acho interessante. O Mini 1 eu não acho, porque o sinal dele é fraco, é Wi-Fi. E a segunda questão, ele é muito leve, né? Ele tem 249 gramas, que é justamente para você ficar abaixo do solicitado pela legislação em vários países, né? Europa, Canadá, Estados Unidos, né? Que é 250 gramas, por isso que está escrito 249 gramas. E o drone, a versão antiga era Wi-Fi e a versão nova é rádio controle. Então, ela vale mais a pena. Apesar de continuar sendo um drone extremamente leve, que com ventos mais fortes você pode ter problema. Eles falam que não. Eu nunca testei o 2, mas o Mavic Air 2 já testei ele agora bastante, né, desde que ele chegou. Ele realmente é super confiável, é um pouquinho mais pesado que o Mavic Air 1. Ele tem um tempo de bateria muito maior, né, praticamente o dobro de bateria. A bateria, para mim, está durando 28 minutos, média, o que é ótimo para uma bateria de drone, para você usar o dia inteiro. Então, é super, super bom o tempo de bateria. Você leva uma bateria extra, né? Dura 28 minutos. Você usa uma, põe outra para carregar e vai tocando, né? Basicamente, esse combo aqui que a gente pegou, o Fly More, ele vem com três baterias. Então, você tem praticamente 1 hora de filmagem, dá mais do que o suficiente para você fazer os takes do seu dia, voar tranquilo. Dá para você voar um pouco, baixar o drone, depois voar com a mesma bateria ainda. E o segredo também que todo mundo sempre pergunta, é você ter os filtros ND na câmera, que fazem você conseguir manter a regra dos 180 graus, né? Que é você colocar 48 quadros por segundo, 30 quadros, né? Você poder colocar as quantidades de quadros exatas e a velocidade do obturador, né? Que é uma das coisas que todo mundo fica preocupado. Então, o filtro vai ajudar tudo nisso, né? Então, a gente usa filtro também, ND, para poder capturar de uma forma mais cinematográfica, né? Tem pessoal perguntando aí sobre o drone, hein? Paula, a vantagem do Mini é que eu viajo muito para outros países e aí não preciso preocupar com licenças, mas realmente ele é muito leve. Exatamente. Qualquer ventinho ele já reclama. O que eles fizeram no Mini 2 é que eles, além de terem colocado o rádio controle, o próprio material do drone é mais rígido. Então, ele tem motores mais fortes que conseguem, com o material mais rígido, vencer mais facilmente o vento. Então, o Mini 2, eu já vi vários testes de filmmakers, do pessoal do YouTube. Realmente, quando você compara a estabilidade do Mini 1 com o Mini 2 e com a resposta dele a ventos, vamos dizer assim, de moderado para forte, sem dúvida o Mini é muito melhor. O 2, né? Eles aprenderam, né? Porque o que teve gente perdendo... A maior reclamação que a DJI, que a fabricante tinha, era o pessoal perdendo o drone no vento. O cara estava lá filmando, fazendo uma imagem, nem estava dando alerta de vento forte, o drone não voltava. Isso é um baita problema. Porque não é barato, né? Com certeza, porque o drone não é barato, o drone é muito caro, ainda mais com o dólar a R$5. O drone mais barato tá 5 mil, né? Exatamente. E outra coisa que a gente usa no setup, eu acho que para a gente fechar o setup, é esse brinquedinho novo que a gente tem agora, que é o WeBeWare. Esse daqui é um gimbal de câmera grande, né? Então, para a gente usar na XT4. Esse é um WeBeWare. Eu tenho o meu exímio também.
O meu é dessa É marca. Zion, né? A Zion é uma ótima fabricante, é uma empresa super confiável. Eu acho que foi ela que criou o primeiro drone. O primeiro drone, não, o primeiro gimbal, não foi? Tinha o Crane, né? O primeiro gimbal assim, de maior popularidade foi o Crane, que era da Zion. Então, eles já têm muitos anos de experiência em fabricação de gimbals, né? Movimentos de 3, 4, 5 eixos, não só para amadores, né? Mas como para o pessoal que é filmmaker profissional e tal. Ela aguenta. E os testes que eu fiz com o peso da XT4, a câmera, só para vocês terem ter uma ideia agora, ela deve estar com 1,3 kg, 1,2 kg, porque a lente é muito pesada, né? Mas ele aguenta super bem, os motores respondem bem e faz super tranquilo os movimentos que precisam fazer. Na próxima viagem, esse aqui também chegou agora faz pouco tempo, né? Então, na próxima viagem vão ter mais estabilizadas, né? Sem dúvida. Mais lindas do que já são. Tomara. Vai sim. Eu sou louca para ter um drone há muito tempo, só que a gente não tem dinheiro, porque o drone é muito caro. Né? Falei, eu não ganho dinheiro ainda com o YouTube para conseguir investir nesse ponto. Né? Falei, a hora que eu começar a ganhar, conseguir ter dinheiro para poder investir, aí sim. Mas enquanto isso, não. O que eu tenho, na verdade, o meu marido tem, ele tem acho que é Trello o nome, que ele é da DJI, ele é um brinquedo, praticamente. Ele é desse tamanho, o meiozinho dele. Ele voa bem, ele tem uma imagem razoável, só que ele é muito leve. Muito, não. Ele só sobe 10 metros de altura. Se tiver um ventinho, já era. Nossa, acho que eu só tenho um vídeo que eu usei ele, que eu fui filmar uma igreja. Só que ele subiu 10 metros, começou o vento. E aí ele ficou... Então, ficou assim, a gente já desceu, porque realmente é muito perigoso, né? Se você bobear, subir mais um pouquinho, pronto. E ele é tão pequeno que se bobear um passarinho leva, né? Porque ele fechado é desse tamanho. Sim. 3 centímetros. Acho que são esses os principais. A gente